pessoal, tudo bem? Então, prontos para começarmos mais uma aula? Vamos lá. Nosso tema de hoje, o capítulo 1, ele aborda o período conhecido como neocolonialismo até a chamada Belle Époque, que compreende aí a segunda metade do século XIX e o início do século XX, tá bom? Existem alguns temas centrais que são discutidos nesse capítulo, aí a gente vai trabalhar com 5 temas principais, que são os impactos que o processo de colonização da África e da Ásia causaram nesses continentes, os desdobramentos tecnológicos e políticos que são consequência da segunda revolução industrial, o processo de expansão territorial imperialista da Europa e dos Estados Unidos. Vale lembrar que esse imperialismo, gente, é o mesmo neocolonialismo, né? Ou seja, novo colonialismo, a nova forma de colonização que as nações europeias praticaram com os continentes africano, asiático e também americano. O nosso quarto tema serão as teorias racistas e de que forma o imperialismo se apropriou delas para justificar suas práticas. E o quinto e último tema são as novas demandas sociais e a busca da população de um modo geral por maior participação política, ou seja, a luta pela democracia, tá bom? Então, a gente começando aqui no nosso livro, nós temos aqui algumas imagens que são cronologicamente distantes, Uma faz parte do período de colonização das Américas, aqui no caso vocês têm escravos africanos carregando em liteiras, os nobres europeus, no caso aí britânicos, e do outro vocês têm o Duque de Cambridge, o príncipe William da Inglaterra, também sendo carregado aqui já em 2012, a outra imagem é uma pintura de 1820, e aqui já no ano de 2012 uma cena semelhante, onde o príncipe William é carregado também por nativos da ilha de Tuvalu, na Polinésia, tá certo? Então, a gente nos faz pensar, será que as práticas colonialistas foram de fato encerradas quando teve fim o período imperialista ou o período colonialista? Então, já está aí uma boa forma de nós discutirmos esse tema. Mas, gente, começando aqui pelo tema 1, nós temos ao todo, se eu não me engano, aqui 7 tópicos. O tema 1 ele vai abordar especificamente o fato de como a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, se diferenciou da primeira e quais as inovações trazidas por ela. Então, de modo geral, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela é caracterizada pelo modo de produção capitalista, tá? E o que baseia esse modo de produção capitalista? O que significa? Significa que o trabalho ele agora passava a ser assalariado e não mais um trabalho escravo. Apesar de que os trabalhadores recebiam salário, mas tinham uma jornada de trabalho quase que similar ao trabalho escravo, dada a grande quantidade de horas de trabalho, as baixas remunerações, uma baixa qualidade de trabalho e de vida, mas enfim, era um trabalho assalariado. As fábricas tornaram-se unidades de produção, havia uma livre concorrência entre as nações, entre as empresas, entre as fábricas, ou seja, cada um colocava os preços das mercadorias conforme seus interesses, seus lucros, e também pagavam salários referentes às suas demandas, ao seu lucro, de modo geral. A propriedade, portanto, dos meios de produção era privada, ou seja, o dono da fábrica, o capitalista, era quem controlava os meios de produção. Esse capital era a característica da primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, portanto, esse capitalismo, que era chamado também de capitalismo competitivo, vai ser transformado no chamado capitalismo monopolista, onde determinada empresa ela acaba dominando um grande setor da economia e assim fazendo com que a concorrência com empresas menores se tornasse até mesmo desleal. Surgem como exemplo cartel, holding, trust. E com relação às grandes inovações ou descobertas, a gente tem aí a produção de aço, a descoberta do petróleo, a descoberta da energia elétrica, e aí a produção de lâmpadas elétricas e, obviamente, uma das características econômicas mais marcantes, que é o uso do capital financeiro, ou seja, os bancos, a ligação entre os bancos, os empréstimos bancários e as empresas e as fábricas. Então, essa é a básica característica desse período de Revolução Industrial, desse segundo período de Revolução Industrial, tá bom? Então, concentração de capital nas mãos dos donos das fábricas e exploração do trabalho do operário, do proletariado, tá bom? Esse termozinho ficou conhecido ainda na primeira Revolução Industrial, ok?
Gente, como a nossa aula tem um tempinho mais ou menos de estimado de 20, 25 minutos, a gente vai fazendo aqui os apontamentos principais, tá certo? Mas eu estou deixando aqui o livro para vocês terem acesso à leitura dele posterior, tá? Bem, segundo tema, a Belle Époque, que vai desde a segunda metade do século XIX até o início do século XX. Ela tem como principal característica a bela época, né, com base no modelo francês, a valorização da capacidade criativa do ser humano. Então, ela vai ser o período em que as principais ou as maiores descobertas na área de transporte, comunicação, saúde, medicina, enfim, vão ser feitas. Então, para a gente citar, né, aí vocês vão dar uma lida nesse texto, mas eu vou citando aqui já resumidamente para vocês. Nós temos, na área do transporte, a criação, né, a invenção da bicicleta, do bonde elétrico, do automóvel, né, motor de combustão. Na comunicação, nós temos o telefone, o telégrafo sem fio, cinema, rádio. Na indústria, né, o modelo de produção fordista, né, o Fordismo, basicamente era uma forma de produção, de técnica, né, de organização da produção para consumo em massa, ou seja, produzir em grandes quantidades para uma grande população, para um grande mercado consumidor, tá? Que são aqueles que compram, que consomem as mercadorias produzidas, sejam elas carros ou outros objetos duráveis ou não duráveis, tá certo? No quesito saúde, nós temos, medicina de modo geral, né, nós temos a descoberta dos principais agentes infecciosos a nível microscópico, descoberta de vacinas, né, contra essas doenças. Isso, obviamente, vai acarretar uma diminuição do número de mortes. Há também uma grande consequência, né, nessa diminuição do número de mortes, a descoberta de antissépticos que vão prevenir e até mesmo facilitar a higienização dos ambientes hospitalares. E os anestésicos, que vão facilitar os processos cirúrgicos, tá bom? Então, de modo geral, a Belle Époque ela é caracterizada por esses grandes descobrimentos. Aí a gente vai ter nomes famosos como Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, né, na questão do relógio de pulso, do avião, né, dos irmãos Lumière, que vão desenvolver a questão do cinema, enfim, tem vários nomes aí. E aqui na página 12 nós temos essa imagem que é muito interessante que vocês consigam assistir esse filme. Tempos Modernos é um filme de Charlie Chaplin que faz uma crítica bem interessante a essa relação, né, do desenvolvimento tecnológico, industrial e de como esse desenvolvimento afeta a sociedade de maneiras diferenciadas, né? A camada mais elitizada, mais rica, consegue maiores recursos, enquanto que aqueles desprivilegiados acabam sendo cada vez mais destituídos de poder aquisitivo, de participação política e econômica na sociedade. Bem, o nosso tópico 3, nós temos aqui ainda algumas continuações, né, sobre essas partes que eu citei para vocês, a descoberta aí na questão do Fordismo e da saúde. E aqui o nosso tópico 3, ele vai falar sobre a ação imperialista nos continentes da Ásia, África e América. De modo geral, gente, a segunda revolução industrial, ao aumentar a produção de mercadorias, vai fazer com que haja uma demanda de mercado consumidor, ou seja, as indústrias elas vão precisar cada vez mais de pessoas para comprar aquilo que estava sendo produzido, ok? E esse mercado consumidor vai ser buscado lá na África, lá na Ásia, tá? Que era um mercado ainda em expansão para os países da Europa. Então, de modo geral, o aumento da produção vai levar a um aumento do mercado consumidor, a buscar esse aumento e, consequentemente, também de matéria-prima. Vale ressaltar que os países da África e da Ásia vão ser usados como fontes, né, fornecedoras desses materiais, desse mercado consumidor, mas também eles vão contar com a participação, os europeus vão contar com o apoio dos governos locais, alguns governantes locais vão aceitar a entrada, né, a influência política e econômica das nações europeias em troca de benefícios, em troca de alguma forma de privilégio para esses governantes. Então, em alguns países vai sim haver uma aliança, uma entrada pacífica, não por meio de guerras, das nações europeias no continente africano e asiático, tá certo? Bem, de modo geral, gente, o neocolonialismo ele vai ser caracterizado pelas conquistas territoriais militares e a formação de novas colônias e protetorados, que são regiões de influência dos países conquistadores, né, dos países europeus.
Mas o que vai chamar bastante a atenção da gente nesse processo vai ser a ideia de que a Europa estava praticando uma missão civilizadora, tá certo? Tem aqui logo no finalzinho da página. Essa missão civilizadora consistia em quê? Consistia em levar, primeiro, eles consideravam que a Europa era o centro cultural, era o centro difusor da cultura, da economia, do desenvolvimento humano, tecnológico. Então, cabia à Europa enviar os povos menos privilegiados, ou seja, os povos que eles consideravam limitados, primitivos, bárbaros, né, os povos da Ásia, da África, da América. Então, cabia a eles a missão de levar tanto a cultura ocidental, né, os valores do Ocidente, os valores que eles consideravam importantes, como os valores cristãos. Então, eles vão trazer para as nações que eles consideram, né, inferiores a ação de missionários, né, de salvadores dessa sociedade. Claro que há um preço, né? Eles vão exigir em troca a submissão desses povos a seus ideais, às suas necessidades, às suas demandas, ok? Bem, claro que isso só vai legitimar, só vai dar ainda mais ênfase à ideia racista, né, de que existem nações que são superiores a outras e que, portanto, têm um direito quase que natural, né, um direito quase que automático de dominar esses povos ditos como inferiores. Existe aí até uma analogia com o chamado darwinismo, né, se cria o tal darwinismo social. O que é o darwinismo? É a teoria, segundo Charles Darwin, né, baseado nas pesquisas de Charles Darwin, que haveriam indivíduos, né, animais da natureza, que estariam propícios a sobreviverem, aptos a sobreviverem às demandas naturais, enquanto que outros não, outros naturalmente morreriam com o passar dos anos. Do mesmo jeito, no século XIX, começou-se a criar uma ideologia onde haveria também essa divisão, né, esse darwinismo na sociedade, ao invés de ser só na natureza, já que Darwin é um naturalista. Então, eles diziam que, do mesmo jeito que na natureza, na sociedade humana, haviam indivíduos, seres humanos, que eram dotados de capacidade intelectual para governar aqueles mais inferiores. Então, essa separação aí foi uma das justificativas usadas para legitimar a participação imperialista da Europa na África e na Ásia e América, e obviamente foi uma das origens do racismo, das teorias racistas, né, ainda hoje discutidas e amplificadas cada vez mais nos discursos políticos. Bem, o tópico 4 ele vai falar sobre a divisão da África. O que é importante nós entendermos aqui? Vocês já podem ver pelo mapa, né, as principais nações que dominaram o território africano, e aí vocês têm em grande parte a França e a Inglaterra, que eram as grandes potências na época, que vão dividir o território entre elas e, óbvio, as demais nações que começam a aumentar o seu poderio na Europa. De modo geral, a ocupação do território africano vai começar em 1876, com os belgas, que vão ocupar ali a região da Bacia do Congo. Tá? Deixa eu voltar aqui o texto para vocês. Então, a região do Congo, da Bacia do Congo, era uma região rica em minérios e, portanto, interessava à indústria crescente, à segunda revolução industrial, né? A Conferência de Berlim, portanto, vai só legitimar essa partilha, essa divisão da África entre os países da Europa. Só que essa divisão não vai respeitar as características étnicas, né, os grupos africanos. Simplesmente vai chegar e dividir as terras. Então, grupos que talvez fossem uma única população foram divididas e uma parte passou ao domínio da França, outra passou ao domínio da Inglaterra. Ou então grupos que eram rivais, etnias que eram rivais ou que eram separadas, simplesmente separadas, foram obrigadas a viverem unidas sob o domínio de uma única nação, por exemplo, a Alemanha. Tá? Então, esse é o modelo de divisão, de partilha do continente africano, caracterizado aí na Conferência de Berlim, Berlim, capital da Alemanha, tá? Onde ela é assinada. É claro que os africanos não vão simplesmente aceitar e deixar que as coisas aconteçam ao bel prazer dos colonizadores. Há uma resistência africana, mas dada a superioridade militar, porque a indústria bélica, né, a indústria de armas começava a crescer também na Europa, os africanos acabam sendo derrotados e por isso a África acaba sendo totalmente retalhada, como vocês veem aí no mapa, tá bom? Então, de modo geral, a segunda metade do século XX, nós vamos ver que é o momento só em que essa África ela passa então a ser
a se recuperar, né, e se tornar independente. Aos poucos vai se tornando independente, tá bom? Aqui nessa charge vocês observam, por exemplo, né, é um britânico e aí a divisão aliás, os pés dele estão mostrando que a África, né, está toda dominada pela Europa. E aí um pé no Egito, um pé na África do Sul, tá bom? Passar adiante, os europeus na Ásia. E aí, em se tratando de Ásia, a gente vai trabalhar com 2 territórios, a Índia e a China. Sobre os índios, sobre os indianos, né, sobre a Índia, perdão. Nós vamos observar que a colonização do território indiano começa ainda no século XV, com a criação de feitorias, né, aqueles portos onde eram mantidos os produtos naturais que dali seriam levados por mar para a Europa. É criada pela Inglaterra um comércio regular feito através da Companhia das Índias Ocidentais, isso em 1599, que regularia esse comércio entre a Europa, de modo geral, a Inglaterra, específico a Inglaterra, e a nação da Índia. Com certeza, esse comércio também levou em consideração os escravos, tá? Mas eram mercadorias de um modo geral. Já no século XIX, tá? Lembrando, século XV é colonialismo, século XIX é neocolonialismo. Então, no século XIX, nós temos aí a Índia se transforma num protetorado inglês, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. A Índia vai se transformar num protetorado inglês e aí, consequentemente, vai passar a sofrer as influências tanto da cultura como dos costumes e da economia inglesa, tá certo? Acontece, gente, que assim como na África, há algum tipo de resistência por parte dos asiáticos. E na Índia, essa resistência acontece em 2 momentos, tá? Especificamente na guerra dos cipaios, tá certo? E aí nós temos a revolta dos cipaios, que é um levante indiano. Os cipaios são soldados indianos que acabam fazendo, né, uma manifestação, se revoltando militarmente contra a Inglaterra, mas, novamente, a força militar dos ingleses acaba superando a força militar dos nativos. E aí a Índia acaba sendo incorporada ao Império Britânico em 1876. O outro momento, né, que a gente observa importante aqui de disputa e de resistência dos nativos contra o domínio inglês, contra o domínio europeu, é com a China. E aí na China nós temos a revolta, né, a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxers, que são 2 guerras internas contra a dominação tanto inglesa como das demais nações europeias. E aí nós temos a Guerra do Ópio, em 1839 até 1842, ela começa com o quê? Gente, o ópio ele era usado como um produto medicinal, só que devido ao seu grande poder alucinógeno, ele era também usado como um entorpecente, como droga. E a Inglaterra era um dos grandes comerciantes desse produto com a China, tá? E aí a China acaba destruindo, né, um certo carregamento de ópio vindo em navios britânicos. A Inglaterra declara guerra à China, porque considera que com essa ação a China fez uma quebra do Pacto de Livre Comércio. Obviamente, militarmente superior, a Inglaterra obriga a China a entregar territórios para ela, como a ilha de Hong Kong, e a liberar esse comércio, né, a manter esse comércio livre. E aí, novamente, é um poder militar superior, portanto, eles têm domínio nesse primeiro levante, nesse primeiro conflito. Contudo, a China se envolve em outros conflitos, e aí a gente vai observar, por exemplo, um conflito entre a China e o Japão, que é outro país asiático, mas que a gente vai estudar no tópico seguinte, né, que ele também vai se tornar um país dominante, uma potência imperialista. Mas a segunda parte, né, de conflito, de resistência, né, contra o domínio inglês e, de modo geral, europeu, da China, vai se dar com a Guerra dos Boxers, que é uma sociedade secreta nacionalista, né, na China, que vai lutar contra tropas estrangeiras, que vai praticar vários atentados contra os ingleses, contra os estrangeiros que estavam na China. E aí, várias tropas de países diferentes da Europa vão se unir, formando uma aliança militar contra a China. Obviamente,
militarmente superiores, os europeus vencem a China, dominam o território e ela é derrotada, tá certo? E aí a gente vai citar, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a França, Rússia, Japão e até mesmo os Estados Unidos entram nesse conflito contra os Boxers, tá bom? Já em 1911, ou seja, no início da segunda década, na verdade, do século XX, o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, derruba o imperador Puyi, que tinha apenas 6 anos na época, e vai dar início a uma nova fase de governo, que é a República, ok? E aí nós temos o fim do Império Chinês e a dominação dos estrangeiros, né, sobre a China, tá bom? Bem, passando para o nosso tópico seguinte, aqui vocês têm um mapazinho desse território da Índia, da Oceania, da China. Nós vamos entrar agora no tema Japão, de que forma o Japão envolve-se nesse conflito. Gente, em 1854, o Japão ele vai ser obrigado militarmente a manter comércio com os Estados Unidos. O Japão era um território totalmente fechado ao comércio com outras nações. Mas aí, com esse conflito militar, o Japão é obrigado a manter comércio com os Estados Unidos e posteriormente com outras nações, como Holanda, Inglaterra, França, Rússia. E em 1868 acontece uma guerra civil, onde o imperador Mutsuhito vai assumir, né, o poder, dando início à chamada Era Meiji. Dentro das principais medidas adotadas por ele, nós temos a abolição do sistema semi-feudal, um sistema ainda baseado na agricultura, na economia agrícola, né, de domínio de senhores feudais. E nós vamos passar também ele vai adotar uma nova Constituição, vai promulgar uma nova Constituição para legitimar o seu poder. Vai ser feita a divisão do parlamento em 2 câmaras. Vai ser estimulada a criação de fábricas, a instalação de fábricas e a construção de ferrovias aí na mesma perspectiva da segunda revolução industrial, né, já que a gente precisa de fábricas para se desenvolver e das ferrovias para transportar as mercadorias. Vai ser adotado o calendário europeu e o exército e a marinha japonesa vão ser reestruturados com base, né, no apoio tanto de franceses como de britânicos. Os franceses vão adotar aí o apoio, né, na verdade, a reestruturação do exército japonês, enquanto que desculpem, estou passando aqui rapidinho só para ver o conteúdo. Enquanto que os britânicos vão apoiar a modernização da marinha japonesa, tá bom? Como eu tinha falado para vocês antes, o Japão então se torna uma nação, uma potência, né, imperialista, vai empreender uma guerra contra a China na disputa pelo território da Manchúria, conquista, né, toma esse território da China, mas posteriormente perde esse território para os russos, né, que vão tomá-lo de 1904 a 1905 numa guerra, vão tomá-lo do Japão, tá certo? Bem, o nosso próximo tópico, gente, vocês estão observando que ao redor do texto tem sempre alguma caixa de informação ou de sugestões, né? E aí vocês têm, por exemplo, sugestão de filmes, né? Esse daqui, O Último Samurai, eu acho que talvez algum de vocês já tenha assistido. Se não, é uma dica aí de filme, tá certo? Mais uma dica de filme fora os tempos modernos. E aí nós chegamos ao nosso último tema, que é sobre a democratização da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, a luta pela democracia contra a exploração do imperialismo, tá bom? De modo geral, gente, a luta pelos direitos humanos, ela começa na Europa dentro dos ideais iluministas, dentro dos ideais da Revolução Francesa, mas eles vão ganhar mais força no século XX com essa luta pela democracia, tá certo? Bem, quais foram as principais conquistas, né, dessa luta democrática na Europa? Primeiro, o aumento do número de eleitores, né? Mais pessoas passaram a votar e também ganharam o direito de serem votadas, principalmente pessoas oriundas, né, da classe média, classe baixa e média, tá? Que têm rendas menores, que tinham poder aquisitivo menor. Houve uma reforma, portanto, do sistema eleitoral. Vários partidos políticos foram surgindo no modelo mais moderno, que é como nós temos hoje, PT, PSDB, PMDB, PSTU, enfim, esses partidos políticos como nós conhecemos atualmente, mas naquela ocasião esses partidos eles não deixavam de ser espécies de centros de reflexão, centros de discussão política, tá certo? E aí envolviam pessoas de várias classes sociais, a gente diz que eram classes mistas, ok? Vou passar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Nesse contexto também vai ganhar
um pouco de visibilidade no cenário político a luta feminina pelo direito de votar e ser votada. A primeira mulher a ter esse direito de voto vai acontecer na Nova Zelândia, em 1893, e daí para outras nações. Aqui no Brasil, por exemplo, em 32, durante o governo de Getúlio Vargas, tá bom? Também vai ser uma das conquistas desse período a participação de toda a população a ter direito de voto, ou seja, o sufrágio universal. Todos os cidadãos passaram a ter direito de votar. Mas uma coisa importante é o surgimento de algumas classes sociais. Dentro da sociedade europeia vai surgir, portanto, uma nova categoria que é, na verdade, a burguesia. E quem são os membros da burguesia? Vamos lá. A burguesia era formada basicamente pelos grandes empresários, pelos industriais, banqueiros, comerciantes, grandes comerciantes, pessoas que tinham um poder aquisitivo bem maior em relação aos demais da sociedade. Portanto, quanto maior o poder aquisitivo, maior participação econômica, maior participação política. Essa classe, a burguesia, era a dona do capital, era a dona das indústrias, era a dona das fábricas, tá certo? Em contrapartida, se havia uma burguesia, também havia um operário, ou seja, também havia uma classe média que era formada especificamente por quem? Era formada pelos pequenos comerciantes, pelos profissionais liberais, pelos artesãos, lojistas, professores, funcionários públicos, ou seja, os demais membros da sociedade. Como era uma grande parcela da população, eles tinham uma vantagem eleitoral, claro, né? Então, assim, se mais pessoas da classe média passaram a votar, mais probabilidade de seus candidatos vencerem as eleições eles tinham, né? Então, essa classe média também vai fazer parte a classe operária, tá certo? E essa classe operária, esse proletariado, basicamente era formado por quem? Os mineradores, os ferroviários, os portuários, os trabalhadores industriais. É a classe mais numerosa, porque envolve todos os trabalhadores, de modo geral, envolvidos na produção industrial. Também era a classe com maiores desigualdades sociais, então eles vivenciavam uma realidade muito diferente das elites, né? Então muitos deles também vinham fugindo, de uma realidade de miséria que se instaurou no campo, uma vez que a produção no campo passou a ser feita através de máquinas, né? Então, a mecanização do campo vai expulsar muitos camponeses que vão procurar abrigo, vão procurar melhor condição de vida nas cidades e lá vão se deparar como uma mão de obra barata porque existem poucos empregos e muita gente em busca deles. Obviamente, esses antigos camponeses vão encontrar um modelo de trabalho de extrema exploração, fábricas extremamente insalubres, escuras, mal ventiladas, um horário de trabalho exaustivo. As moradias também não eram muito melhores, muitas vezes era um único cômodo onde se dividia cozinha, banheiros eram públicos, onde eles dormiam, faziam as suas refeições, enfim, no mesmo espaço. Então eram condições de vida, muito precárias, tá certo? Bem, essa classe, de operários, eles também vão lutar por melhores condições de vida e de trabalho, e aí nós temos alguns movimentos de resistência, dessa categoria da sociedade. Nós temos, por exemplo, a criação de associações de classes, que seriam modelos que iniciariam aí os sindicatos. Uma delas é a Associação Internacional de Trabalhadores, como o nome já diz, ela defendia os interesses dos trabalhadores em um nível internacional, envolvendo várias nações do mundo. Também defendia um direito de greve, que vai ser reconhecido pela França, em 1864. Também defendiam a criação de corporativas de trabalho, ou seja, um determinado ofício ia ser defendido por um setor, que aí mais especificamente seriam os sindicatos hoje. Também havia um movimento de quebradores de máquinas, que eram aqueles que, na calada da noite, invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, tanto para diminuir a quantidade de trabalho, como também para gerar prejuízo e, de alguma maneira, limitar o trabalho feito pelos trabalhadores. Também havia a Operação Tartaruga, que é a questão de você fazer corpo mole no trabalho, você trabalhar mais devagar. Sobre as conquistas, a principal, o direito de greve, a formação dos sindicatos, a liberação de um seguro contra acidentes e doenças causadas durante o trabalho e o direito à aposentadoria. Mas tudo isso foi conseguido graças à luta, inclusive luta armada, onde, por exemplo, no dia 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos,
nós vamos ver um confronto entre trabalhadores grevistas e policiais, aí gerando a morte, né, de vários trabalhadores, vários grevistas. Esse conflito acontece de 1º a 4 de maio de 1886 e vai gerar algo similar aqui no Brasil, por exemplo, em 1º de maio de 1890, quando manifestações operárias aconteceram por todo o Brasil. Não é à toa que no dia 1º de maio, aí só que do ano de 1925, o Brasil declara que o dia 1º de maio é um feriado nacional. Meus amores, eu passei aqui do nosso tempo, né, quase 30 minutos, mas é porque é um conteúdo extenso. Espero que vocês tenham conseguido assimilar. O texto, né, do livro de vocês está disponível aí todinho. Eu vou deixar uma nota de aula, que é um resuminho feito por mim para vocês entenderem melhor essa matéria. E a gente vai tirando as dúvidas na medida do possível, tá bom? Fiquem todos bem, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de responder o formulário e darem uma estudada na nota de aula. Leiam um livro, tá bom? Tchauzinho.